Olá, nessa aula vamos falar sobre os fatores limitantes e potenciais para o uso do solo. Primeiro, vamos fazer um questionamento. Ao comparar dois ou mais solos, qual deve apresentar maior potencial ou limitação? Para responder essa pergunta, vamos fazer outras 5 perguntas. Então, vamos tentar detalhar alguns aspectos que a gente poderia estar questionando ao tentar comparar dois ou mais solos, considerando seus atributos químicos, físicos, morfológicos, etc. Primeira questão que nós podemos fazer, então, é qual solo possui melhores condições de fertilidade química. Então, analisando o potencial daquele solo em disponibilizar nutrientes para os vegetais. O primeiro aspecto que podemos considerar é a saturação por bases. Em geral, a saturação por bases maior, ou seja, solos eutróficos, acima de 50%, normalmente condicionam solos de melhor fertilidade química, salvo se essa maior saturação por bases for devida a maior concentração de sódio. Saturação por alumínio nula ou baixa. Então, muitas plantas elas apresentam restrição de crescimento em condições de saturação de alumínio mais elevada, solos alumínicos, solos álicos. Então, se a saturação por alumínio for nula ou baixa, também é um fator favorável em termos de fertilidade química. A soma de bases também. Normalmente, quanto maior a soma de bases, indica para nós, em geral, uma maior concentração de cálcio, magnésio, de potássio, que são nutrientes para as plantas. Então, maior soma de bases, desde que não esteja relacionado a muito sódio, normalmente também está relacionado a melhor fertilidade química. Maior CTC também. A CTC é a capacidade de troca de cátions. O ideal é que ela seja elevada, mas pelo menos 4 centimol de carga por quilograma. Quanto maior a CTC, mais cargas negativas que poderão ser ocupadas pelos cátions básicos. É claro que não apenas basta ter alta CTC se a saturação por bases for baixa. Então tem que ser concomitantemente alta CTC com alta saturação por bases. Também menor relação CN, relação carbono-nitrogênio, porque isso facilita a mineralização da matéria orgânica e facilita a liberação de nutrientes que estejam nessa matéria orgânica. A porcentagem de sódio trocável preferencialmente estar abaixo de 6%, ou seja, o solo não ser nem sódico nem solódico. Então, a presença de elevado sódio pode comprometer também o desenvolvimento das plantas, além de prejudicar fisicamente o solo. Também o pH moderadamente ácido, ele favorece a maior disponibilidade da maior parte dos nutrientes. Então, não é nem o pH alcalino, nem muito ácido, nem neutro. É um pH moderadamente ácido, no qual a maior parte dos nutrientes terá maior disponibilidade. E também a condutividade elétrica menor que 4 decisiemens por metro, ou seja, sem elevada salinidade, o solo não ser salino nem sálico. Porque se o solo está com elevada salinidade, mesmo que haja disponibilidade, haja nutrientes no solo, esses nutrientes não poderão ser absorvidos pela planta. Notem que não é uma questão de qual solo apresenta mais ou menos problemas, mas sim aqueles solos que apresentam problemas que são de digamos, resolução mais difícil. Por exemplo, PST é um problema de resolução mais difícil, CTC é um problema de resolução mais difícil. Já outros, eles são de resolução um pouco mais fácil, como o pH, a saturação de alumínio ou a saturação por bases. Aqui vamos comparar dois solos bem distintos, o chernossolo rênzigo e o espodossolo ferrinho-milúrico. O chernossolo é um solo que apresenta saturação de bases alta, apresenta alta CTC, normalmente apresenta alta soma de bases. Então é um solo que, em geral, apresenta boas condições de fertilidade química. Já esse espodossolo aqui ao lado é um solo que, em geral, o solo apresenta baixa CTC, baixa saturação por bases, muitas vezes também elevado saturação por alumínio. Então é um solo que, em geral, apresenta condições bem mais desfavoráveis em termos de fertilidade química natural.
Outra pergunta que podemos fazer é qual solo possui melhor condição de reter e fornecer água para a planta. Note que reter água e fornecer água são dois aspectos distintos. Às vezes o solo pode estar até retendo água, mas não consegue fornecer essa água para a planta. Bem, primeiro aspecto não diz respeito necessariamente ao solo, mas ao clima. É claro que regiões com climas com maior precipitação e menor evapotranspiração terá melhor condição de reter e fornecer água para a planta. Lençol freático próximo à superfície. É claro que isso poderia limitar o aspecto de oxigenação, mas apenas do ponto de vista exclusivo de fornecimento de água, lençol freático mais próximo à superfície também garante um melhor fornecimento de água à planta. Solos de textura argilosa ou muito argilosa, em geral, têm melhor condição de fornecer água para a planta do que solos de textura arenosa ou média. Os solos de textura argilosa ou muito argilosa apresentam mais microporos. Esses microporos são responsáveis pela retenção de água. Também maior quantidade de matéria orgânica. Eventualmente o solo não tem argila, mas tem bastante matéria orgânica. A matéria orgânica também é um componente do solo que contribui bastante para a retenção de água no solo. Menor quantidade de sais também. Não adianta o solo ter água, mas essa água estar salina. Então, se o solo tem condutividade elétrica abaixo de 4 decissímenes por metro, ou seja, ele não é salino nem sálico, teria essa disponibilidade maior de água para a planta. Também mais profundos, né? Solos muito rasos, na verdade, o que acontece? Eles têm pouco volume para estar, digamos assim, acumulando água que pudesse ser fornecida às plantas. Já solos mais profundos apresentam um volume maior de solo, no qual pode ser retida a água para os vegetais, especialmente para aqueles vegetais que apresentam um sistema radicular mais profundo. Ter maior porosidade total também, solos com menor porosidade total, tanto vão ter menos macroporos quanto menos microporos. Então, os macroporos responsáveis pela infiltração da água da chuva e os microporos responsáveis pela retenção dessa água no solo. E também ter boa estrutura, porque solos melhor estruturados também têm uma melhor proporção entre macro e microporos no solo. Vamos comparar dois solos aqui bem distintos em termos de retenção de água. Então, primeiro, o latossolo vermelho com textura muito argilosa. É um solo que geralmente tem boa estrutura, boa distribuição entre macro e microporos. Normalmente estão num relevo mais aplanado, que também favorece a infiltração de água. Tem bastante microporos que favorecem a retenção de água. Então, esse latossolo, o que acontece? É um solo que, do ponto de vista de retenção e disponibilidade de água para a planta, é um solo que, em geral, vai apresentar boas condições. Já o neossolo quartzarênico é um solo que ele é muito arenoso. Ele apresenta teores de areia bastante elevados. Então, embora ele possa permitir que a água da chuva infiltre, essa água ela acaba, devido à grande quantidade de macroporos e pequena quantidade de microporos, essa água acaba percolando em profundidade e não fica disponível para as plantas. Então, o neossolo quartzarênico, mesmo após uma chuva bastante intensa, ele logo em seguida já tem pouca disponibilidade de água, justamente devido à pouca disponibilidade de microporos nesse solo. Terceira pergunta que podemos fazer é qual solo tem menos restrição ao manejo mecânico e tráfego de animais e máquinas. Então, muitas vezes precisamos fazer um manejo do solo, precisamos que animais ou máquinas trafeguem sobre esse solo. Quais seriam os aspectos que temos que considerar para responder essa questão? Primeiro, o solo não ser imperfeitamente drenado, mal drenado ou muito mal drenado. Os solos com excesso de água tendem a ficar mais tempo plásticos, pegajosos e, consequentemente, dificultar o manejo e o tráfego nesses solos. Também não serem rasos, né? Solos muito rasos dificultam principalmente o manejo mecânico, né? Operações como a aração, gradagem, subsolagem, escarificação, etc., são prejudicadas pela presença de solos rasos ou até impedidas, né? Não ter muitos argilominerais 2:1 expansivos. Embora esses argilominerais 2:1 possam melhorar a fertilidade química do solo,
Do ponto de vista de manejo mecânico e tráfego de máquinas, eles são mais problemáticos. Porque se eles secam um pouco esses solos que apresentam muitos argilo-minerais 2 para 1 expansivos, eles já ficam muito duros, extremamente duros. Se eles molham um pouco, já ficam muito pegajosos. Então também eles apresentam excessos de consistência com variações pequenas, eventualmente, de umidade no solo. Então eles endurecem muito rapidamente, eles ficam pegajosos com muita facilidade, então apresentam essa limitação. Não ser duro, ou muito plástico, ou muito pegajoso. Então, solos que apresentam os excessos de consistência, podendo eventualmente ser isso devido à presença de argilo-minerais 2 para 1 expansivos, normalmente apresentam mais restrições ao manejo mecânico e ao tráfego de animais e máquinas. Não ter pedregosidade ou rochosidade. Lembrando que a pedregosidade é a presença de calhaus e matacões até 1 metro de diâmetro no perfil do solo, e a rochosidade é a presença de matacões com mais de 1 metro de diâmetro ou afloramentos rochosos no terreno. Então, tanto a pedregosidade quanto a rochosidade, elas são restritivas ao manejo mecânico e ao tráfego de animais e máquinas. E ser plano a suave ondulado, né? Relevos planos a suave ondulados, normalmente eles facilitam o manejo mecânico, o tráfego de máquinas, até porque diminuem os esforços, tanto para se fazer manejo mecânico, quanto para animais ou máquinas poderem trafegar sobre o terreno. Aqui vamos comparar dois solos bem distintos em termos de manejo mecânico e tráfego de máquinas. No lado você tem um latossolo vermelho em relevo plano, é um solo onde, devido ao seu relevo, facilita essas operações, é um solo que muitas vezes pode ser até argiloso ou muito argiloso, mas devido à sua boa estruturação, normalmente não é um solo que apresenta problemas de excessos de consistência. Então é um solo que, em geral, apresenta boas condições para o manejo mecânico e tráfego de máquinas. Já o neossolo litólico, em relevo forte ondulado, notem, primeiro, é um solo ali raso, que tem calhaus ali ou até mesmo matacões no perfil do solo. O relevo ondulado também não favorece processos de mecanização ou de tráfego de animais. Enfim, os dois solos são bastante distintos. É claro que o solo vermelho é muito melhor para o manejo mecânico e tráfego de máquinas. Quarta pergunta que podemos fazer é qual solo tem menor suscetibilidade à erosão. A erosão é um dos grandes problemas de degradação nos solos brasileiros. Então, que aspectos podemos observar para responder essa questão? Primeiro, um aspecto que diz respeito não necessariamente ao solo, mas ao clima, né? Então, aquelas regiões onde as chuvas não são tão intensas, há menor risco de erosão. Note que não é a quantidade de chuva que cai ao longo do ano, mas sim a intensidade da chuva, aquelas chuvas fortes, onde ocorre grande volume de água caindo em pouco tempo. Essas chuvas intensas é que podem, digamos assim, tornar a condição de risco de erosão as mais acentuada. Maior cobertura vegetal viva ou morta. Na medida que o solo está com cobertura vegetal viva, com vegetação viva ou morta, os resíduos dessa vegetação sobre a superfície do terreno, isso reduz o impacto da gota da chuva e reduz, é claro, o início do processo de erosão, que é a desagregação do solo pelo impacto da gota da chuva. Menor declividade. Solos mais planos, a tendência da água é muito mais infiltrar do que escorrer. Já em áreas mais declivosas, a tendência da água é muito mais escorrer do que infiltrar. E se a água escorre, vai facilitar o processo erosivo. Solos de textura mais argilosa, em geral, eles apresentam maior agregação das partículas de solo. E em função dessa agregação, você tem justamente menor possibilidade de erosão, principalmente nos solos onde predominam mais minerais 1 para 1 e oxidróxidos de ferro e de alumínio. Boa estrutura também, solos que estão melhor estruturados, não estão pulverizados ou não tem muita geodispersa, isso vai favorecer a resistência à erosão. Alta porosidade e permeabilidade. A água da chuva só tem dois caminhos, ou ela infiltra ou escorre. Se toda a água que está caindo sobre o solo numa chuva ela está infiltrando devido à boa porosidade e permeabilidade do solo, não vai haver nenhum processo erosivo.
maior profundidade. Solos com maior profundidade têm maior volume para receber a água das chuvas, mesmo em condições de chuvas mais intensas. Então, esses solos com maior profundidade também diminuem a suscetibilidade à erosão deles. E sem camadas compactadas ou adensadas. Né? Camadas compactadas são causadas pelas ações humanas. Né? Então, tráfego de animais, de máquinas, ou até mesmo de pessoas, reduz a capacidade do solo de infiltrar água. E com isso, pode aumentar o escorrimento e, consequentemente, a erosão. Vamos comparar aqui dois solos com relação ao risco de erosão. Primeiro, um latossolo vermelho de textura muito argilosa. Normalmente os latossolos já ocorrem em relevos planos a suave ondulados, que não favorecem o escorrimento da água. Além disso, os latossolos, pela sua mineralogia, geralmente apresentam uma boa estruturação do solo, o que também favorece com que tenha uma boa distribuição entre macro e microporos, o que favorece a infiltração da água da chuva. E comparado agora com o neossolo quartzo-arênico, que é um solo de textura arenosa. Então, os neossolos quartzo-arênicos, pela grande quantidade de areia que eles apresentam e pouca argila, eles têm muito pouca agregação das partículas. Então, se o neossolo quartzo-arênico não está devidamente coberto, com cobertura viva ou morta, ao impacto da gota da chuva sobre o neossolo quartzo-arênico, ele rapidamente se desagrega e pode ser carregado pela erosão. Mesmo os neossolos quartzo-arênicos em relevos suave ondulados ou até mesmo planos, eles têm alto risco de erosão justamente pela falta ou ausência de agregação nesses neossolos quartzo-arênicos. E a quinta pergunta é qual solo tem menos problemas com falta de oxigenação? Devemos lembrar que não só as raízes das plantas, como os demais organismos vivos do solo, eles dependem do oxigênio do ar do solo. Então, esse oxigênio, ele não é produzido no próprio solo, tirando ali os primeiros milímetros do solo, no qual podem haver algas, no restante do volume do solo não há quem produza oxigênio. Então, se não houver a entrada do oxigênio do ar atmosférico no ar do solo, realmente uma hora vai acabar faltando oxigênio e prejudicando o crescimento das raízes e dos demais organismos vivos do solo. Então, oxigenação também é um fator que pode limitar o crescimento vegetal. Primeiro aspecto, o solo não ser muito mal drenado ou imperfeitamente drenado. Então, solos que apresentam essas condições de drenagem normalmente têm bastante água no perfil e isso reduz o espaço, então, que vai ser disponível para o ar do solo. Se tem menos ar do solo, também vai ter menos oxigênio, porque o oxigênio se difunde com muito mais facilidade no ar do que na água. Não ter risco de inundação, eventualmente a área não é mal drenada, mas ela fica perto de um rio e esse rio eventualmente tem enchentes e essas enchentes fazem com que essa área ela seja sujeita a inundações periódicas. Então, a questão do risco de inundação também é um aspecto a ser considerado na oxigenação do solo. Também o lençol freático é profundo e com pouca variação, também é um aspecto importante nesse sentido. Alta permeabilidade, de maneira que quando chove o excesso de água rapidamente pode ser drenado pelos macroporos e em direção ao lençol freático. Se o solo ser mais profundo ou muito profundo, o que também favorece com que você tenha maior volume para distribuir a água da chuva no perfil, evitando que o perfil fique, digamos, nem que seja temporariamente saturado. E a ausência de compactação ou cimentação também é um fator limitante às trocas gasosas entre o ar do solo e o ar atmosférico. Vamos comparar aqui dois solos distintos, né? Um neossolo quartzo-arênico, excessivamente drenado. Então, digamos que até agora a gente tinha falado que o neossolo quartzo-arênico era um solo que apresentava problemas de fertilidade, problemas de risco de erosão, problemas de não conseguir reter água, problemas até de risco até mesmo de uma erosão em relevos bem aplainados, mas pelo menos do ponto de vista de oxigenação, a maioria dos neossolos, eles efetivamente têm boa oxigenação, salvo se eles estiverem situados numa posição de planície aluvial.
Então, os neossolos quartzo-arênicos, pelo menos do ponto de vista da aeração, são solos muito bons, porque tem bastante macroporos e tem uma quantidade de microporos muito limitada. Já o gleissolo é um solo que, pela sua própria característica, ele apresenta-se normalmente com excesso de água, né? Suas cores acinzentadas são devidas justamente a essa condição de excesso de água, na qual há redução do ferro e a expressão das cores acinzentadas, então, dos argilominerais. Então, os gleissolos, como até dá para perceber nessa foto aí, eles apresentam condição de excesso de água. E se eu tenho os poros ocupados pela água, não vai ter espaço para ocupação pelo ar do solo. E, consequentemente, são solos com menor disponibilidade de oxigênio. Bem, pensando agora de maneira mais global a nível de Brasil, notem que aqui nesse gráfico, nesse mapa produzido pelo IBGE, nós temos aqui as áreas com alto potencial no Brasil, apenas aquelas que estão indicadas em verde, que na verdade são áreas bem limitadas, se vocês perceberem, né? Então, a maior parte dos solos do Brasil apresentam algum tipo de limitação, média, baixa, alta limitação, né? E fazendo com que a gente tenha, então, restrições para o uso desses solos. E, inclusive, o que está aí em cinza são as áreas que nem são indicadas para uso agrícola, florestal ou pecuário. Notem que as áreas em cinza são bem expressivas no Brasil. Ou seja, tem muitas áreas no Brasil que apresentam limitações de fertilidade, limitações de disponibilidade de água, disponibilidade de oxigênio, de problemas de mecanização ou tráfego de animais ou máquinas. Enfim, notem que há uma gama de limitações muito variável nos solos brasileiros. Alguns em função do risco de erosão, outros em função da fertilidade, outros em função da oxigenação, outros em função da falta de água. Enfim, existe uma grande gama de limitações que ocorrem nos solos brasileiros. Bem, eu acho que era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Obrigado pela atenção.